Agora eu vou contar para vocês sobre a minha primeira vez na Índia. Essa história, ela é bem interessante. Tudo começou que eu já segui a Thalia Sutra, que foi a professora, há muitos, muitos anos. Ela foi uma das minhas primeiras referências, porque eu gosto muito de beleza e eu gosto muito de maestria. Eu gosto das linhas perfeitas. A minha prática, ela é norteada um pouco nisso, né? Vocês podem ver, eu gosto das linhas, aqui, a capa do meu livro. E eu vi que ela estava fazendo uma formação de 300 horas, que são as formações que a gente faz para poder formar professores. Eu não tinha intenção de fazer mais formações, eu não pensava em fazer uma formação para formar professores. Aí eu vi dentro da página dela que ela tinha bolsa para indiano. Eu mandei um e-mail perguntando se tinha como ter bolsa para brasileiro. Por causa da moeda, né? E acabou que no final deu tudo certo. Comprei a passagem e começou a aventura. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre essa aventura. Eu peguei a passagem pela Ethiopian Airlines. Como eu tenho duas hérnias no pescoço, eu tenho que tomar muito cuidado com viagens. Eu tenho muita crise e eu não podia ficar mal fazendo treinamento de yoga, ia impossibilitar meu treinamento inteiro. Então eu comprei e paguei a mais para ir na janela. E quando eu entrei no avião super cheio, eu tava no meio, na ilha do meio. Aí eu pedi, falei, olha, eu paguei, tá aqui, eu não posso ir no meio. Era uma viagem até a Etiópia. Não tinha como, assim, eu ia machucar. E aí eu fiquei esperando em pé, vi acontecer todo o rolo, que tinham dois passageiros, que eu acredito que eles eram da Etiópia, e eles estavam levando droga. E aí eles estavam esperando eles entrarem dentro do avião com a droga. Então a polícia já sabia que eles estavam com droga, mas quando você tá dentro do avião, aí você consegue enquadrar como tráfico internacional. E aí foi isso que aconteceu. Essas pessoas saíram e aí eu sentei no lugar que tava esse cara que era na janela. Sentei do lado de uma menina bem novinha que estava indo trabalhar de modelo na China. Daí a gente fez amizade e a gente foi pro aeroporto da Etiópia, que eu fiquei com bastante medo, porque lá todo mundo fica em grupos, são grupos grandes. As pessoas não abrem sorriso, assim, é tudo muito fechado. E eu realmente fiquei bem intimidada de estar ali, assim, fiquei quietinha, não sabia o que fazer, se eu comprava um lenço pra tampar meu rosto, enfim. Deu tudo certo, cheguei na Índia, aí eu fui pra um hotel, dormi lá um dia, não saí do quarto e depois a gente foi pro treinamento. O treinamento ele foi bem intenso. Ela tem como base a prática dela no Classic 26, que é uma prática que foi Ghosh, que começou a difundir, que montou. Ele era inclusive bodybuilder, ele entendia muito de anatomia, das questões do corpo humano. É uma sequência que eles usam no Bikram Yoga, é uma sequência muito legal, muito completa. Ela fez poucas modificações e essa é a sequência que ela usa. A gente ficava o dia inteiro sentado no chão assistindo aula, ela não deixava a gente deitar. Falava que podia dar preguiça e tudo mais, então as costas doíam muito, sabe? Acabava que era um pouco austero demais, eu acho que não tem essa necessidade. Então, quando a gente acordava de manhã e começava a sequência que já tinha hiperflexão da coluna nos primeiros 10 minutos, eu pensava que a gente ia machucar, né? São 300 horas de treinamento, um mês, todo dia ali fazendo. E no final, não. No final, todo mundo ficou bem mais forte e eu entendi que a gente não precisa ter medo, né? Pode ser desconfortável, parece um pouco extremo. Eu gosto de fazer soltura articular antes, mantenho a minha opinião, mas no final ninguém machucou, nem eu. Então isso foi um grande insight. Ela é uma pessoa com uma presença muito forte, um pulso muito firme, sabe? Mas tem uma lucidez e uma disciplina integrada, né, que ela traz pra gente. E eu gostei muito dessa precisão, dessa exatidão que ela ensina. A Índia, gente, é um lugar que muitas pessoas amam, né? Vão, ficam bastante tempo, tem experiências maravilhosas. Mas eu não pretendo voltar. A higiene é realmente muito duvidosa. Tiveram meninas lá no nosso treinamento que tinham um rato no quarto e elas ficaram com esse rato até o fim. Ele roeu a mochila de uma delas, comeu as barras de proteína, comeu as maquiagens dela. E enfim, gente, é muito perigoso, né? Tem doenças horríveis que isso pode causar. E foi dito também que a gente teria o match de yoga, né, incluso, só que foi preso lá na alfândega, a gente não conseguiu ter, então várias pessoas fizeram esse treinamento caríssimo num lugar assim que não é muito limpo, fizeram no tapete assim, que era um carpete, que também não tava nas melhores condições. Eu levei um tapete de yoga bem fininho, graças a Deus, fez toda a diferença pra mim. Então, assim, na Índia as coisas saem muito do previsto, sabe? Apesar de ter sido um treinamento que tem um custo elevado, né? Eu, graças a Deus, consegui uma bolsa. Também, quando eu saí dali, quando eu tava em Rishikesh,
saí de manhã pra conhecer as lojas e tudo mais, o comércio ainda não tinha aberto, e aí um doidinho me seguiu com um pau. Eu falei com ele, assim, tentei abordar, peguei ele no susto, ele estava super perto de mim, segurando um pau perto da minha cabeça, e aí eu consegui falar com ele, ele assustou, e eu fui sorrindo pra ele, acenando, andando pra trás, consegui voltar pro meu hotel. Mas eu diria que as pessoas que falam que Rishikesh é a Disney da Índia, eu não diria que é um lugar seguro, não me senti segura, mas eu percebi uma energia muito densa, sabe? Muito densa, muita história, muita coisa, muito sofrimento, é muita informação ali, é muita densidade nesse país. Tiveram outras coisas na formação que eu achei interessante. Tinha um pássaro que sempre ficava batendo ali no nosso vidro e ele ficava batendo no próprio reflexo só no horário da nossa meditação. A gente achou muito simbólico, né? Porque era como se fosse nós mesmos, sempre batendo a nossa imagem, sabe? Nossa autoimagem. Você não pode ser assim, você tinha que ser melhor. Então, assim, aquele pássaro ali se picando, né? Todas as vezes que a gente ia meditar era muito simbólico, até o incômodo que ele causava na gente, porque é o incômodo que a gente se causa também. Eu achei interessante, né, como profissional, diante de uma profissional tão fantástica, né, como a professora desse curso, eu percebi que eu já tinha os meus posicionamentos, as minhas opiniões que eram divergentes de muitas coisas que ela trazia. Por exemplo, ela não acredita em alongamento passivo, ela não acha relevante, né, por exemplo, o Yin Yoga, ela não acredita, e eu tenho total conhecimento, né, e experiência dentro disso, que é realmente fantástico, já vi o que aconteceu no meu corpo, no corpo de alunos, né, então a gente teve divergência nessa maneira de pensar, também na maneira de pensar que não leva tanto em consideração a anatomia. Eu acho que a anatomia realmente é muito importante, né, questões perguntando, a gente ativa a musculatura dessa forma ou dessa? Levei uns cortes assim com esse tipo de pergunta, mas na minha opinião a gente está lidando com o corpo, né? A gente está lidando com o corpo, então a gente pode falar a linguagem do corpo quando é necessário, não precisa ficar preso a isso, mas se a gente fala de postura corporal, é interessante, né, que a gente saiba de mecânica. E é isso, gente. Eu achei fantástico. Foi uma experiência que elevou muito a minha prática, a minha percepção. É uma pessoa fantástica, mas não deixa de ser uma pessoa, né? Apesar de ser uma profissional fantástica, profunda, real. Eu percebo que ali a gente tinha muitos professores, né? Para fazer um curso desse, a pessoa ela já tem que ser professora, ela já tem que ter experiência. Então, evidenciava muito o fato de que, apesar das pessoas estarem exaustas, elas queriam aparentar estarem plenas, perfeitas. Não falar a verdade nem do que tá sentindo, né? Eu percebo, assim, muito essa máscara espiritual, essa hipocrisia. Isso me incomodou muito. Me incomodou muito mesmo. E foi bem ali que eu percebi que o meu caminho espiritual, ele ia para algo um pouco mais solto, um pouco mais artístico, porque o yoga, ele é necessário. É uma ferramenta que equilibra os nossos processos mentais e traz muita saúde para o corpo. E é necessário que a gente tenha ferramenta mental e ferramenta física com saúde, né? Pra gente ser funcional aqui na Terra, pra gente poder escolher fazer as coisas. Só que eu senti muito a necessidade da dança. Eu vi essa rigidez, eu vi esse julgamento, eu vi a hipocrisia, eu vi várias coisas que eu falei, caramba, realmente, acho que eu tô procurando outra coisa também, né? Acho que eu preciso de um complemento para isso aqui. E foi aí que, quando eu fui para Bali, a minha busca pela dança, ela floresceu completamente. Eu vou contar isso em outro vídeo sobre essa questão da dança. E falando aqui só um pouquinho mais sobre essa experiência da Índia e dos simbolismos, né? A menina que tinha um rato no quarto foi a menina que, desde o momento que chegou, ela sempre ficava sorrindo, sabe? Querendo falar que tava tudo bem e tal. Eu acho que foi realmente um catalisador para ela ter que olhar para isso, sabe? Tá tudo bem, não tá tudo bem? Porque foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, esse jeito, né? De trazer de uma maneira muito exagerada essa coisa fofinha, essa coisa de ai, tudo perfeito, que maravilhoso e tudo mais, desde o primeiro dia. E foi justamente com ela que isso aconteceu. E também uma pessoa que ficou muito doente, uma menina que ficou muito, muito doente, reclamava, mas na frente das outras pessoas ela se fazia de um anjo, assim, tranquila, calma, resiliente, mas eu tinha visto o outro lado, né, porque eu convivia mais com ela, então é uma coisa muito interessante, né, eu não invalido a evolução espiritual de nenhuma dessas pessoas citadas aqui, mas é muito claro
né, que as pessoas, mesmo com evolução, utilizam máscaras, principalmente quando elas acreditam que elas têm que ser uma certa coisa. E aí as máscaras, elas não saem. Foi uma experiência que me deixou muito sobrecarregada e foi fantástico quando acabou, eu tava contando os dias. Foi fantástico tudo que eu colhi na minha prática e é isso. Na próxima história eu vou contar pra vocês como que eu fui pro caminho da dança também, para trabalhar a dança como uma terapia. E também vou contar para vocês um pouco mais sobre o processo da minha mentoria e como se transformou depois da minha ida à Índia, né? Se transformou bastante. É o mesmo método, é a mesma sequência, mas até o livro foi reformulado por causa desses insights de que a gente pode ser um pouco mais assertivo, um pouco mais vigoroso. É isso, até a próxima.